Boa noite a todos. Espero que seja tudo bem com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de climatologia, tá certo? Bom, o slide já está postado, é só vocês irem lá e baixar, né, realizar o download. Também tem um material de apoio com algumas dicas para vocês acessarem determinados links e videoaulas que explicam melhor um respectivo tema, né, assunto ou outro. Vai ter, obviamente, na semana seguinte, continuação da aula, tá certo? Essa primeira parte vai ter mais duas partes, mais uma ou duas partes ainda, para a gente concluir esse assunto e, obviamente, né, realizar os exercícios como de costume, né, ao término de toda a aula. Bom, já vamos começar falando um pouquinho sobre atmosfera, tá certo? Antes de entrar no assunto propriamente dito de climatologia, eu preciso antes falar um pouquinho da composição da nossa atmosfera e da relação que isso tem com a vida na Terra. Muitas pessoas não sabem. Elas acham que na atmosfera a gente só tem dois gases, né? O oxigênio e o dióxido de carbono, que não é verdade, né? E muitas pessoas ainda por cima acham ainda que grande parte da nossa atmosfera é composta de oxigênio. Na realidade, a nossa atmosfera ela é composta por vários tipos de gases, né? O gás predominante é o nitrogênio. E logo depois vem o oxigênio e outros gases como o próprio dióxido de carbono. Aqui na tabela, né, a gente tem uma noção mais técnica a respeito da concentração de cada gás no nosso planeta. Então, a gente tem aqui que no planeta Terra, na nossa atmosfera, existe aproximadamente 0,03% de dióxido de carbono, o famoso CO2, né? Todo mundo já ouviu falar desse gás. Logo depois tem o nitrogênio, que é 79%, e atrás vem o oxigênio, com 21%. O argônio também tem 1%, metano 1,7%. Bom, de acordo com esses dados, a gente percebe que existe uma combinação, uma relação, né, na nossa atmosfera de concentração específica de cada tipo de gás. Já há muito tempo atrás, se a gente parar para analisar a Terra sem vida, ainda durante o processo de formação, a gente via que lá no início a quantidade de dióxido de carbono que existia na nossa superfície era de 98%, e de nitrogênio 1,9%, e oxigênio praticamente não existia, né? Então, há muito tempo atrás, essa era a realidade na superfície terrestre. Bom, essa relação aqui de nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio, argônio e metano, ela é crucial para a existência da vida como a gente conhece hoje no nosso planeta. Então, caso ocorra um desarranjo da concentração específica de cada um desses gases, obviamente vai causar uma série de mudanças na fauna e na flora do nosso planeta. Aqui a gente tem uma imagem que ela traz para a gente uma subdivisão na nossa atmosfera. Então a gente percebe que de início, né, a partir da altitude de marco zero, e aqui a unidade é quilômetros, ou seja, a partir da superfície da Terra, a gente já tem a troposfera, a tropopausa, que fica entre a troposfera e a estratosfera, logo depois a estratopausa, e entre a estratosfera e a estratopausa, ela vai ficar entre a estratosfera e a mesosfera, e logo depois tem a mesopausa, e aí vai começar a ionosfera, que já sai posteriormente sai da nossa atmosfera. Não se preocupem com esses nomes difíceis e tudo mais, porque a gente vai ir trabalhando com calma e partes por partes. Então, isso é só uma imagem para a gente conseguir fazer uma analogia um pouquinho melhor com alguns fatores que a gente vai trabalhar nos próximos slides.
Então, não se preocupem aqui em gravar a temperatura, a altitude, a pressão de início, porque tudo isso a gente vai trabalhar nos próximos slides. É uma imagem mais para a gente se situar, né? E ter uma interpretação melhor a respeito das diferentes camadas que existem ali na atmosfera e como elas vão variar de acordo com a altitude, né? Dada em quilômetros. Bom, vamos falar um pouquinho do clima agora. O clima ele está presente na nossa atmosfera, obviamente, e esse clima ele vai influenciar, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. E vários fatores que estão presentes na atmosfera vão influenciar e vão ajudar a definir o clima de determinada região. Muitas vezes a gente confunde o termo clima com o termo tempo. E por que essa confusão muitas vezes acontece? Porque a gente não sabe exatamente a definição ali específica de um nem de outro. Então, o tempo, por exemplo, o tempo ele é uma característica momentânea, vamos dizer assim, daquela determinada região. Por exemplo, hoje está muito quente, então o tempo hoje é, sei lá, 35, 39 graus, está com uma umidade relativamente alta, mas não está chovendo, o tempo não está chuvoso, não está, a precipitação está relativamente baixa. Então esse é o tempo. Para a gente definir o clima é um pouquinho diferente, porque o tempo ele é passageiro, ele muda amanhã, vai estar muito mais frio, depois esquenta de novo, às vezes o tempo fica meio doido, né? Um dia está frio, outro dia está muito calor, outro dia chove e faz calor ao mesmo tempo, então às vezes o tempo é muito doido, dependendo da região que a gente está e do clima daquela região, do período, né, do clima daquela região. Agora, para a gente fazer o estudo do clima, a gente precisa observar o tempo de uma determinada localidade, de uma determinada região, durante pelo menos 30 anos. E durante essas 3 décadas é identificado, é claro, o padrão do tempo daquela região. Então, todos os dias eles coletam dados, eles analisam esses dados, eles compilam esses dados para ter uma noção da padronização do tempo dia após dia daquela região durante 30 anos, para assim conseguir definir o clima, tá certo? E a gente tem uma série de conceitos que vão ajudar a gente a definir, entender um pouquinho sobre o que influencia no clima ou não. Então aqui a gente tem uma definiçãozinha, né, que o clima ele se define pelo ritmo das variações dos tipos de tempo naquela região, né, que está sendo analisada. Elementos do clima. Vários fatores acabam influenciando no clima daquela determinada região. Então, fatores que influenciam como a latitude, que mais a gente já viu em cartografia, mas a gente vai ter uma noção agora para quem esqueceu o que é latitude, a gente vai falar um pouquinho sobre latitude. A altitude que determinada região se situa, porque se a gente parar para analisar, existem regiões montanhosas que a altitude está muito acima do nível do mar e regiões que estão muito próximas do nível do mar. Isso tudo influencia também nas questões climáticas, a massa de ar, correntes marítimas, a questão da continentalidade, a temperatura, a umidade, a precipitação, entre vários outros fatores acabam influenciando e, obviamente, alguns influenciam muito mais do que outros. Mas são elementos do clima que a gente precisa compreender e ter um certo entendimento. A gente tem 2 principais fatores aqui, e mais para frente a gente vai trabalhar com outros fatores. Um deles é a temperatura. Quando a gente está falando da temperatura de uma localidade, e quando a gente quer ter uma noção, basicamente, é claro, da temperatura, a gente precisa lidar com 2 dados, a temperatura média e a amplitude térmica daquela região. A temperatura média e a amplitude térmica, elas não são a mesma coisa, obviamente, e elas se comportam
de maneira muitas vezes distinta de uma região para outra região, mesmo que exista alguma variável em comum. Como assim? Bom, às vezes uma determinada região possui a mesma temperatura média que outra determinada região, mas a amplitude térmica é muito maior do que a dessa região que a gente está fazendo uma comparação. Então, o que seria a temperatura média? Bom, se a gente pegasse, por exemplo, uma. Vamos pegar que a temperatura. Vamos colocar que é feita uma temperatura média durante 2 dias, por exemplo, de uma determinada localidade. Em um dia a temperatura média daquele dia foi 18 graus e no outro a temperatura média foi de 22 graus. Logo, a temperatura média naqueles 2 dias foi de aproximadamente 20 graus, que seria 18 mais 22 dividido por 2, né? Então daria cerca de 20 graus a temperatura média. E a amplitude térmica foi a diferença da menor temperatura para a maior, ou seja, 18 para 22, que foi de aproximadamente 4 graus. Mas se a gente comparar com outra região, onde a temperatura em um dia foi 10 graus e a do outro dia foi 30 graus, a gente vai ver que a média, a temperatura média, vai ser de 20 graus também, porque 10 mais 30 vai ser igual a 40, dividido por 2, que vai ser igual a 20. Mas a amplitude térmica foi muito maior, foi de 20 graus, não de 4, né? Ou seja, foi 5 vezes maior do que o primeiro exemplo. Então, a amplitude térmica, ela se comporta muitas vezes de maneira distinta e tem uma variação muito significativa de uma região para outra, mesmo que a temperatura média seja igual. Outro fator é a pluviosidade, que é a quantidade de chuva que vai incidir em determinado local ao longo de todo aquele ano, né, de todos os 365 dias. Tomar uma água aqui com um tereré, né? Senão a garganta fica judiada. Bom, aqui a gente tem uma ferramenta, né? Um pluviômetro, que ele é utilizado para fazer a medição da pluviosidade da, daquela determinada localidade. Outro fator interessante aqui, que a gente também está conseguindo observar nessa imagem, né, é o exemplo de um climograma. E esse climograma, ele mede ele está analisando duas principais variáveis, a precipitação e a temperatura. E a gente consegue observar que na primeira imagem, o climograma, ele está fazendo um estudo em uma cidade da Índia. Já na segunda imagem, é numa cidade da Austrália, com um clima diferente, com latitude diferentes, com altitudes diferentes também. Mas a gente consegue observar a gente consegue fazer uma observação interessante. Na primeira imagem, a gente percebe que as barras em azuis é a precipitação e a linha pontilhada em vermelha é a temperatura. E a temperatura não acompanha a variação da precipitação. Então a gente percebe que de janeiro a junho tem um aumento significativo de precipitação, mas a temperatura tem um ligeiro aumento. Logo depois, em junho e agosto, que é o ápice da precipitação, a gente tem uma diminuição da temperatura. E logo depois que a precipitação começa a cair, você tem um leve aumento da temperatura e a temperatura volta a cair. Então, a temperatura e a precipitação, elas se comportam de maneira... Você não consegue identificar um padrão de comportamento. Já na segunda imagem, a gente percebe um pouquinho desse padrão de comportamento. Não necessariamente eles vão se comportar de maneira igual, né, apresentando um padrão e tudo mais. É só a gente consegue identificar aqui, né, ao interpretar essa imagem, que na primeira as duas variáveis se comportam de maneira distinta, já na segunda as duas variáveis elas se comportam de maneira parecida. Na segunda imagem, que é uma cidade da Austrália, a gente percebe que a precipitação vai caindo e a temperatura também cai. Logo depois a precipitação sobe, a temperatura também sobe.
Outro fator que acaba influenciando os fenômenos climáticos é o aquecimento das massas de gases que estão presentes na atmosfera. Isso ocorre principalmente por causa da radiação solar, que acaba aquecendo e levando calor para as massas de gases presentes na nossa atmosfera. Isso, obviamente, vai contribuir com que ocorra uma variação no clima daquela determinada região, e isso afeta e influencia, inclusive, no clima de outras regiões onde essa massa de gases atmosféricos acaba sendo levada através de correntes de ar, onde essa radiação, né, solar acaba influenciando, que é mais uma das variáveis. Interessante também, né, como eu falei no início, um dos fatores é a latitude. E a gente vai lembrar agora o que é a latitude. Em cartografia, a gente analisava a longitude e a latitude. A longitude eram, a grosso modo falando, cortes verticais que tinham na superfície do nosso planeta. Até porque a gente tinha ali os meridianos, né? E tinha meridiano de Greenwich, antimeridiano de Greenwich, entre outros fatores diferentes das latitudes, né? Os meridianos, eles se comportavam... a gente tinha a longitude, e com a longitude a gente tinha os meridianos, e você tinha uma variação ali no fuso horário que ocorria de 15 em 15 graus. E esse fuso horário ele aumentava ou diminuía de acordo com a maneira como você ia caminhando a leste ou a oeste, como ponto referencial, o meridiano de grau zero de Greenwich. A latitude é diferente. A latitude são cortes horizontais que existem na superfície terrestre e não verticais, como as longitudes. E aqui nas latitudes, né, a gente percebe como que isso vai influenciar na questão climática. Porque a latitude, dependendo da latitude que a gente está tratando, tem mais incidência da radiação solar e outras têm menos incidência da radiação solar, entre outros fatores que influenciam naquele clima. Então, as estações do ano são causadas pelo movimento de rotação, translação e inclinação do eixo terrestre, e são definidas pelas zonas de variação de radiação. Sendo assim, também são definidas as zonas climáticas. A gente sabe que a rotação é um movimento que a Terra exerce em torno do seu próprio eixo, assim como de translação é um movimento que a Terra exerce em volta do Sol, né, que dura um período de aproximadamente 365 dias e 6 horas. E, inclusive, esse movimento, né, ele tem um afélio e o periélio, que é o período onde a Terra está mais longe do Sol e o período onde a Terra está mais próxima do Sol, que muitas pessoas acham que é uma órbita perfeita, mas na realidade não é. Você tem ali uma variação do diâmetro entre o nosso planeta Terra com relação ao Sol, que é onde pontos de referência onde a Terra ela faz, né, um movimento ali de translação. E obviamente, né, a inclinação do eixo terrestre vai influenciar também na variação de radiação solar que vai alcançar a superfície terrestre e aquela região que a gente está analisando, que a gente está estudando. Aqui a gente percebe que tem a zona glacial, a zona temperada, a zona intertropical, a zona temperada no hemisfério sul e a zona glacial no hemisfério sul. Isso tudo a gente consegue ir pela separação, ali, identificação e separação do Círculo Polar Ártico, né, do Trópico de Câncer, da linha do Equador, do Trópico de Capricórnio e do Círculo Polar Antártico. A gente percebe que essa zona aqui intertropical, né, que é a chamada de zona tropical, ela possui uma incidência muito grande de radiação solar. Então, que é aqui, né, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né, ali mais ou menos na linha
do Equador, seria o meio, no caso. Ela tem uma recepção muito boa de energia solar e ela consegue produzir ali climas quentes o ano todo, tá certo? Já as zonas temperadas, que é essa região aqui, ó, entre o hemisfério norte, Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, já no hemisfério sul, o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. São duas zonas temperadas, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Então, ela possui estações do ano bem definidas também, com verões relativamente quentes e os invernos eles são mais rigorosos do que, por exemplo, na própria zona tropical. Já as zonas glaciais, elas possuem uma peculiaridade. O que ocorre? Por causa justamente da questão do eixo de rotação terrestre, a gente tem, conforme, né, o processo de translação, dependendo da situação, ocorre o que? Uma incidência de luz, de radiação solar durante 24 horas por dia no Polo Sul, por exemplo, e contrapartida no Polo Norte você não vai ter radiação. Logicamente, isso daí ocorre depois, uma inversão, né? Depois a radiação ela ocorre no Polo Norte e no Polo Sul ela não ocorre. Mas, em todas as outras regiões aqui, né, zonas do nosso planeta, isso não ocorre, né? Você tem ali variações de acordo com o clima, né, a estação que está entrando, de um dia ele tem uma duração maior, e aí passa para outro clima, o dia ele tem uma duração menor. Isso acontece em determinadas regiões do nosso planeta, mas de ter 24 horas por dia de radiação solar e em outro período, em outro contrapartida, né, na outra zona glacial, você não ter incidência alguma de radiação solar, isso só ocorre nos polos, né, no Polo Sul e no Polo Norte. Então, ó, definidas pelo Círculo Polar, essa zona, a radiação solar não toca o solo, enquanto em outra ela incide 24 horas por dia. Esse período varia de acordo com a proximidade dos polos nessas regiões. E a predominância de climas extremamente frios ocorre durante todo o ano, né, que é justamente o que ilustra nessa imagem, né? A incidência dos raios solares varia com a latitude da região que a gente está analisando no nosso planeta. Ou seja, a latitude ela é relativa à quantidade de radiação solar que uma determinada parte do planeta vai receber. Quanto maior a latitude, mais inclinados vão chegar os raios do Sol. Logo, a incidência de radiação, né, o recebimento de energia vai ser mais fraco, vai ser menor. Durante o ano ocorre variação no ângulo de incidência dos raios solares, o que provoca alterações nas estações, um dos fatores também. Bom, a parte 1 dessa aula vai ficar por aqui. Semana que vem vai ter a parte 2 e continuação desse assunto. Eu espero que vocês tenham tido facilidade nessa aula. Não é um assunto complexo, não é um assunto difícil de compreender. O slide ele já está postado, tá certo? Assim como o material de apoio. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem no grupo, é só mandar mensagem ou no grupo ou no meu próprio WhatsApp mesmo. Pode até mandar um e-mail, não tem problema. O importante é que vocês não tenham dúvida. O slide está bem completo de acordo com o que foi falado aqui. E fazendo uma releitura rápida do material, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. O material de apoio ele também possui vídeos bem interessantes que vão ajudar muito a complementar esse conteúdo. É claro que, evidentemente, a gente não termina por aqui esse assunto. Na próxima aula, a gente também vai trabalhar em cima disso. E, posteriormente, né, a finalização do conteúdo, a gente vai ter a resolução dos exercícios, como de praxe. Beleza? É só isso e uma boa noite a todos.